Quem circula pela cidade já percebeu as obras que estão ocorrendo em vários pontos do Rio para a instalação do chamado BRT, o moderno corredor exclusivo de ônibus que promete reduzir o tempo de viagem dos passageiros. E para explicar os detalhes do BRT, o repórter Edmilson Ávila preparou 3 reportagens. Ele viajou a convite da organização não governamental Embarque e da FETransport para conhecer locais que já possuem o sistema. O BRT nasceu com o nome estrangeiro Bus Rapid Transit, ou Trânsito Rápido de Ônibus. É mais rápido. It's pretty good. São muitos sotaques que embarcam neste transporte genuinamente brasileiro. Foi criado em 1974 em Curitiba pelo ex-prefeito, arquiteto e urbanista Jaime Lerner. E o sotaque carioca é o próximo que entra nas contas dele. E hoje já são 120 cidades em todo o mundo. 121 com o Rio de Janeiro. Mas por que o BRT se espalhou pelo mundo? É melhor do que o metrô? Mais rápido do que o trem? Nada disso. A resposta está no dinheiro. Por falta de recursos, Curitiba decidiu fazer corredores só para ônibus, imitando uma linha de metrô, com paradas em estações. A compra de passagem é fora do ônibus. O baixo investimento também influenciou Bogotá, na Colômbia. O Transmilênio mudou o transporte na cidade. Na capital do México, o metrô tem 200 quilômetros, mas por causa do custo alto para ampliações, o dinheiro foi aplicado no BRT, que em 7 anos chegou a 95 quilômetros. E a opção pelo corredor de ônibus não é só de países mais pobres. Nos Estados Unidos, a primeira linha de Los Angeles já está em operação. Veja como é mais barato. A linha 4 do metrô, de Ipanema a Barra da Tijuca, terá 14 quilômetros. Vai custar 5 bilhões de reais e só ficará pronta em 2015. O Transoeste, da Barra até Campo Grande, será 5 vezes maior, com 56 quilômetros. E vai custar 5 vezes menos, 900 milhões de reais. E quando o metrô chegar até a Barra, o Rio já terá 4 linhas de BRT, com 155 quilômetros de corredor exclusivo de ônibus. Os 85% de pessoas que hoje usam ônibus, tá, de uma forma que não deveria ser, vão migrar, grande parte deles, para o transporte de alta capacidade. Os 4 corredores de BRT, somados ao metrô e ao trem ampliados, vão permitir que 60% das pessoas que precisem usar o transporte público possam usar um transporte rápido, confortável, de alta capacidade. Pode ser barato e de rápida implantação, mas não tem uma operação fácil. Só dará certo se a prioridade nos cruzamentos for para os ônibus, diz o criador deste sistema. O sistema nasceu para ter prioridade nos semáforos. Agora, se um ônibus de 300 passageiros para em cada esquina, ele deixa de ser um transporte em massa. Se funcionar bem, são menos 300, um ônibus são menos 300 carros que estariam circulando. Então, quando o sistema de transporte público é bom, a cidade é melhor para as pessoas e inclusive para os automóveis, porque são menos 20, 25% de automóveis a menos nas ruas. O BRT não foi criado para substituir trem ou metrô. Eles se complementam. Os investimentos precisam continuar nos 3 sistemas de transporte. Para este especialista, o mundo todo caminha na mesma direção. As pistas estão cada vez mais estreitas para carros. A gente deveria pensar primeiro no pedestre, ter belíssimas calçadas que infelizmente nós não temos no Brasil. Depois nós deveríamos pensar ainda no não motorizado como bicicleta e ter bicicleta em todos os lugares. Depois nós deveríamos pensar no transporte coletivo e depois nos automóveis. Essa seria a ordem correta. Amanhã, as vantagens e desvantagens do BRT. Será que com uma faixa a menos para carros teremos mais engarrafamentos? Os corredores exclusivos para ônibus modificam o trânsito nas grandes cidades, facilitam a vida dos passageiros, mas em alguns locais o sistema ainda gera queixas. Os repórteres Edmilson Ávila e Sérgio Leite viajaram para o exterior e também para Curitiba para conhecer melhor o funcionamento dos BRTs.
O maior ônibus de transporte de passageiros do mundo já circula no BRT de Curitiba. Eu estou na última poltrona do Ligeirão. É um ônibus com capacidade para 250 pessoas. Ele tem 2 articulações, por isso mexe tanto assim, mas é confortável aqui. A fila acaba rápido quando ele chega. Ele otimiza bastante o tempo. Pagamento de passagem do lado de fora, faixa exclusiva, veículos de alta capacidade e muita frequência. Isso é o que se espera do Transoeste, o primeiro BRT do Rio, da Barra a Campo Grande. Terá capacidade para transportar 220 mil pessoas por dia, cada ônibus com 180 passageiros. Mas não pense que será o fim dos nossos problemas. Motoristas já reclamam dos engarrafamentos que teriam aumentado depois que uma faixa em cada sentido foi destinada só para os ônibus. O que aconteceu é que agora piorou. A convite da organização não governamental Embarque e da FETransport, viajamos para 2 países. Na capital do México, que tem 4 linhas de BRT e 200 quilômetros de metrô, os engarrafamentos continuaram. A velocidade média no horário de pico é de 17 quilômetros por hora. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, o BRT não ocupou nenhuma pista da já engarrafada região metropolitana, com 13 milhões de automóveis. E na tentativa para que os americanos usem menos os carros, tem até integração com bicicleta. E o próprio passageiro é que faz isso, ó. É muito simples. Vou botar a bicicleta aqui. Tem um sistema de trava. Tá pronto. É só embarcar. Quando comparado ao metrô ou o trem, o BRT também tem uma desvantagem: a poluição. A maioria dos ônibus é movida a diesel ou gás natural. Defensores deste transporte dizem que os ônibus modernos poluem menos e mais pessoas podem deixar os carros em casa, melhorando a qualidade do ar. Na Cidade do México, uma medida foi tomada para diminuir o número de ônibus comuns nas ruas. Os ônibus que chegam das cidades da região metropolitana não podem entrar na Cidade do México. Eles ficam em terminais como este. Dá para a gente entender aqui por que a população gosta tanto do BRT. Veja a qualidade dos ônibus. A maioria usa esse transporte. Foram criados 45 terminais como este. As pessoas descem aqui e são obrigadas a seguir de BRT ou no já superlotado metrô, com 4 milhões e 700 mil passageiros por dia. O Rio também vai adotar terminais de transferência até 2016. Os ônibus da Baixada vão parar em terminais na Avenida Brasil, no Trevo das Missões e no Trevo das Margaridas. O senhor pode decretar que agora, olha, essas vans não vão mais para o centro da cidade, não vão mais competir com ônibus, nem com trem? Quando toda essa rede de transporte de alta capacidade estiver concluída, não vai haver mais necessidade de transporte alternativo. Portanto, nós não vamos ter mais, em 2016, essa competição. Amanhã, 30 anos de atraso, encontramos o desenho que deu origem ao BRT. O serviço que fez de Curitiba um exemplo em transportes foi oferecido primeiro aos governantes do Rio. Na última reportagem sobre os BRTs, mostramos que o Rio rejeitou o sistema que poderia desafogar o trânsito e dar mais conforto aos passageiros. Mas isso foi há muitos anos. É o que contam os repórteres Edmilson Ávila e Sérgio Leite. Há 30 anos, o presidente da Federação de Transportes guarda este desenho. Em 1982, quando Leles Teixeira era diretor de uma empresa que construía carrocerias de ônibus, foi convidado para uma reunião com o arquiteto e urbanista Jaime Lerner. O ex-prefeito de Curitiba tinha um pedido: queria ônibus e estações diferentes. Não havia um projeto detalhado. E ele então, quando disse que queria fazer um sistema metronização do sistema de ônibus, nós não entendíamos. Aí ele pegou a caneta e desenhou uma estação, tubo, um círculo, dizendo como é que seria, o ônibus pararia ali. Para nós foi um grande estranhamento, porque não existia um sistema de biarticulados. Com o desenho, fomos a Curitiba para um encontro com o ex-prefeito Jaime Lerner. O senhor se lembra desse desenho?
Lembro perfeitamente. Estação, mais faixa exclusiva, mais ônibus para 250 passageiros. Acredite, tudo isso foi pensado para o Rio de Janeiro. Tudo isso foi oferecido para governantes e empresários do Rio de Janeiro há 30 anos. Ninguém acreditou no projeto inovador que previa a integração ônibus-metrô. Porque havia muita resistência na época, né? E havia necessidade também de assumir e executar a vontade política. O governador da época era Leonel Brizola. 30 anos se passaram e Curitiba virou exemplo em transporte para o mundo todo. E nesses anos todos, como ficamos aqui no Rio? Engarrafados e enlatados dentro de ônibus, trem e metrô. Para tentar acabar com este tormento, vão ser construídos 4 corredores de BRT. E tudo ficou mais caro. No Transcarioca, que vai ligar a Barra ao Aeroporto Internacional, vão ser gastos 300 milhões de reais só com desapropriações. Outro corredor que enfrenta críticas é o Transbrasil, de Deodoro ao Aeroporto Santos Dumont. Está sendo planejado para transportar 900 mil pessoas por dia, bem mais do que todos os ramais de trem. Algumas linhas passam perto da Avenida Brasil. A Supervia diz que vai haver disputa por passageiro, porque está investindo 1 bilhão e 200 milhões de reais no serviço. E que o sistema ferroviário está habilitado a atender toda a demanda do BRT da Avenida Brasil. A Prefeitura do Rio discorda. Não há concorrência, muito pelo contrário, há uma integração. Sempre que há um encontro do BRT com o trem ou com o metrô, há uma estação de integração onde a pessoa pode fazer a opção, pode fazer a troca. 2016 é o prazo final para o sistema de BRT ficar pronto. E que este desenho de 30 anos sirva de lição para os nossos governantes. Não era só uma solução de transporte, não é? O Rio seria o grande exemplo no desenvolvimento urbano.